Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos falar sobre tratos culturais de verão, mais precisamente tratos culturais no mês de janeiro. É isso aí, jovens, retomando o projeto do podcast, Tatu passou uma demanda de trabalho muito grande, precisou descontinuar ele. Mas agora a meta para 2024 é manter ele bonitinho aí, semanal, igual vocês estavam acostumados, e voltar com as ideias das entrevistas que a gente ia falando, e mesclando conteúdo solo e conteúdo entrevista. Então vamos lá falar pro tema de hoje, que é tratos culturais de verão do mês de janeiro, principalmente para esse ano de 2024, que está um ano um pouco estranho, pelo menos para o tatu aqui no sul de Minas, tá muito estranho. A gente está no ano de El Niño, é um fenômeno climático que para nós ele traz um pouco de seca, né? A última laninha que teve tornou para nós um ano um pouco mais neutro em termos de clima, e agora a gente está com esse El Niño bem aquecido, né? Muito quente, atrapalhando um pouco o manejo na questão do que está faltando chuva. Pelo menos aqui, sul de Minas, faltou muita chuva, está faltando, e elas são muito irregulares, né? Então dificulta. Quem plantou cedo se deu bem. Quem plantou ali no inicinho daquelas chuvas ali, teve fevereiro, outubro, conseguiu uma janela de plantio boa. Depois a gente não teve nenhuma outra janela boa ainda para plantio, pensando nas frutíferas, né? Agora, começo de janeiro, teve algumas chuvinhas, quem conseguiu plantar legal, mas agora a gente já está sofrendo de novo com essas ondas de calor e seca. E essa onda é muito prejudicial para mudas novas e plantas adultas. Vamos falar um pouquinho de mudas novas, porque muita gente plantou, e vocês sabem que o tatu é partidário de plantar só no início das chuvas, né? Ali início de novembro, e esse ano tá difícil a coisa. São Pedro não tem colaborado com a gente. Qual que é o problema? E como a gente vai mitigar isso aí? Bom, para novos plantios, se vocês seguiram todas as recomendações que a gente deu nos outros podcasts, então se você é novo aqui, assista os episódios passados, principalmente os primeiros, onde a gente fala do preparo de solo, né? Estando o solo preparado, a gente já tem 80% do caminho andado, né? A gente fazer o preparo de um ano desse solo aí, o solo vai estar todo reestruturado para o plantio. Então facilita a vida da nossa mudinha que vai para campo nessa condição estranha, né? No plantio não tem muito segredo, vamos acompanhando as previsões de tempo e plantar sempre próximo à chuva. Mas, de qualquer forma, plantou, molhou. Isso é regra, mesmo em época de chuva. E o plantou, molhou, numa época de incerteza das chuvas, vai ajudar um pouco mais. Isso vai dar um conforto térmico ali, um conforto hídrico para a planta. Para quê? A hora que eu molho, a terra gruda no torrãozinho, gruda na raiz e a planta já tem conexão com o solo. Se a gente não molha, provavelmente onde vai ficar o espaço entre a terra solta do berço e a terra do terreno vai formar um bolsão de ar, e isso vai atrapalhar o pegamento dessa muda. Segunda estratégia, abusar de protetores solar nas plantas, tá? Muito importante a gente proteger ela dessa radiação, desse sol intenso que está tendo. Tá? Lembra, tá faltando chuva, mas a gente tá com um calor muito grande, então a planta desidrata demais. Se ela desidrata muito rápido e não consegue puxar água, queima. Então, a gente usando o protetor solar, o que vai acontecer? A gente vai diminuir a temperatura da folha, ela vai transpirar menos, vai perder menos água para o ambiente e ela vai conseguir se manter. A terceira coisa é mulching, né? Palha. Eu preciso ter uma cobertura próxima às plantas, principalmente no sistema radicular inicial. Então, abusar de mulching, aproveitar que a braquiária está crescendo bem, então deixa ela crescer, fazer um alto volume e joga para o pé da planta. Para plantio recente, é isso que tem de fazer. Quem vai plantar ainda, muito cuidado com essas questões. É prometido muita chuva agora, janeiro e fevereiro, mas a gente tem que tomar cuidado, porque está vindo em bloco, ela muito concentrada, depois muito calor, e às vezes vai ficar caro uma irrigação suplementar. Para plantas já em produção ou plantas adultas maiores, né? As recomendações são basicamente as mesmas, jovem. Quem tem irrigação, usufrua, use. Aumente um pouco a frequência, se possível, tá? Então, a gente ainda vai falar de irrigação aqui no podcast, mas faça monitoramento de água no solo, de tensão, de evapotranspiração. É importante a gente entender essa água indo e saindo ali do ambiente, do sistema, e como a nossa planta está se comportando. Observem muito como que ela está. Se ela está com um verde bonito, se ela não está virando a folha para o lado de dentro, né?
Quando a planta sofre algum estresse hídrico ou estresse salino, o primeiro sintoma que ela apresenta é a folha virar para dentro. Então, as bordas tentando pegar a nervura central pelo lado de cima. E aí, de novo, né, abusar de mulching, um mulching volumoso ali cobrindo a linha de plantio. Plantas que trabalham bem água na entrelinha, que fecham os estômatos, tá? É importante ter uma entrelinha verde nesse momento, por mais que é difícil, vai concorrer um pouquinho com água, mas vai manter a umidade melhor, a sensação térmica melhor também. Quem tem quebra-vento já está ganhando disparado de quem não usa. Isso é outra coisa importante, né? Não falei a hora que eu estava falando de mudas implantadas, mas quebra-vento é importantíssimo nessas épocas de calor. Isso mantém a umidade, diminui a temperatura, o microclima do ambiente fica mais fresco, então a planta vai perder menos água. Se não tem quebra-vento, o que vai acontecer? Sol aquecendo tudo, a água saindo do sistema de todas as formas possíveis, e aí com esses ventos doidos que aparecem aí, eu tenho água saindo por arraste, né? A gente vai queimando, vai desidratando a planta pelo vento também, e aí ela vai gastar mais água ainda, vai sofrer mais com isso. Quem não tem, já passou da hora de providenciar um quebra-vento, então faça um quebra-vento provisório agora, milho, milheto, trigo boliviano, o que você quiser. E para quem já está com pomar em produção, organiza principalmente na beirada de carreadores principais, que são um pouco mais largos, plantas de crescimento mais rápido. Às vezes o eucalipto, num primeiro momento, vai te ajudar, depois você vai trocando. Bom, a gente tem alguns produtos que podem estar ajudando a planta nesse estresse, nessa época de estresse. Então, produtos à base de selênio, eles vão ajudar. Lógico que você tem de aplicar esses produtos quando a planta não está estressada, tá, pessoal? Entendam bem, se eu aplico o produto quando a planta já está estressada, às vezes eu posso potencializar esse estresse porque a planta já está estressada, está com o sistema fisiológico dela todo comprometido por conta do estresse, e eu vou colocar mais alguma coisa para ela se preocupar e metabolizar. E aí pode sair ruim, pode piorar a situação. Então, quando eu retomar ou na semana que a gente tiver uma condição climática melhor, maior conforto ambiental, térmico para a planta, é o momento de a gente entrar com os produtos que vão ajudar a planta a trabalhar o estresse lá na frente. Então, selênio, alguns ácidos úmico, fúvico, alguns outros produtos, né? Tem vários antiestressantes de planta no mercado, então a gente pode estar trabalhando esse tipo de produto aí. E agora, pensando especificamente nesse mês, né, boa parte das frutíferas estão encerrando a produção. Para nós, mais sudeste principalmente, a gente já está encerrando safra das temperadas como um todo, né? A gente está começando a colher uva agora, mas já ela acaba. Para o pessoal do sul isso vai estender, e para os outros estados vai depender de como está o clima, né? Mas quanto mais quente, mais antecipado vai estar. Então é o momento da gente se preocupar com a fruta que ainda está para ser colhida. Então fazer os tratamentos de cálcio e boro foliar, extremamente importante porque chuva e seca. Chuva e seca, isso é uma maravilha para rachamento de fruto. Então, as frutas que se formaram durante o período seco, a hora que vem muita água, ela racha. As frutas se formaram no período de muita água, a hora que vier seca, ela não cresce bem. Então, isso é complicado para a gente trabalhar. Trabalhar a nutrição, aproveitar os períodos de chuva e os períodos de muito sol, que a planta vai vegetar, vai fazer mais fotossíntese para melhorar a qualidade de fruta. Isso é muito importante, principalmente para o pessoal de fruta de processamento ou frutas que precisam de ser mais doces. Trabalhar bem a adubação equilibrada, né? Não foquem só no potássio, o potássio é importante, mas a gente precisa ter uma adubação equilibrada. E para o pessoal que já colheu, né? Já que terminou a safra, entre aspas, lembre-se que a planta de vocês tem de recuperar, porque já o outono está entrando, né? A gente está com menos de um mês de verão ainda, mas muitas plantas já estão entrando no comportamento de outono a partir de fevereiro. Então a gente tem de começar a preparar a planta para esse período, que é o período de recuperação. Tem episódio lá para trás também. O que é a principal coisa? Manter a planta vegetando com um crescimento equilibrado, já pensando no próximo ciclo, e evitar o máximo possível de desfolha, né? Umidade alta, calor, os nossos amiguinhos fungos, bactérias e os insetinhos estão loucos para predar nossas plantas, né, para atacá-las. E a gente tem de prevenir isso aí. Esse ano tá legal de controlar doença, algumas, tá? Então, o pessoal aqui do Sudeste que trabalha com uva, tá todo mundo louco com podridão da uva, né?
mas é um caso especial. Para outras doenças, para outras culturas, está algo mais fácil, porque o clima está colaborando. A gente não tem tanto molhamento foliar tão prolongado. Normalmente, essa época do ano, a gente espera o quê? Chuva todo santo dia. Então, eu tenho a folha molhada todo santo dia. Isso ajuda as infecções. Como a gente não está tendo isso, vamos trabalhar com preventivos e momentos oportunos com os sistêmicos. Lembrando que o sistêmico segue a regra dos antiestressantes lá, né, que a gente falou. Não adianta eu aplicar sistêmico com a planta estressada. Então, fosfito, muito cuidado. Alguns outros produtos ali que a planta tem de metabolizar para ele funcionar, sempre no momento que a planta está com melhor conforto fisiológico. No momento de estresse, vamos trabalhar mais os protetores, outros produtos. E por último, para a gente encerrar essas dicas, né, entre aspas, jovens, mais um geral do que a gente tem que tomar atenção, ter atenção aí, é abusar um pouquinho dos biológicos, né? Voltando às chuvas, os biológicos se encaixam muito bem, então época maravilhosa para a gente fazer aplicação dos produtos biológicos que visam solo, proteção, melhoria de solo, né? A gente está tendo bastante umidade, tem orvalho, isso vai ajudar. E os foliares, né? Com esse calor e umidade, eles crescem rápido. Então, os bacilos da vida, uma grande maioria que são focados na parte aérea da planta, a gente consegue trabalhar eles agora, vão ter um efeito super interessante e sinérgicos com os defensivos, para quem trabalha com defensivo químico, né? Ou se não, dos biológicos é o momento perfeito. Espero que essas dicas ajudem você a passar pelo mês de janeiro e já ir preparando essa planta para o meião do verão e principalmente para o próximo ciclo. É o momento da gente pensar nisso agora, finalizar safra e trabalhar melhor a planta. E dos novos plantios, a gente fazer esse plantio enraizar, essa muda nova enraizar bem para ter um alto arranque ainda, aproveitar essas temperaturas altas. É isso aí, jovem. Então não deixe de seguir o Tatu no Instagram, no TikTok, Facebook. Escutar o podcast, a gente está em todas as plataformas, indicar para os amiguinhos, sempre que possível, tá dando uma classificação, um feedback ali via plataformas. No mais é isso aí, um abraço e até semana que vem.